Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivenciando a graça do tempo comum. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para mergulhar no mistério da palavra do Senhor. Essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Essa palavra que traz sentido para a nossa vida. Essa palavra que nos faz capazes de compreender o que Deus quer para cada um de nós. O Evangelho sempre nos ensina algo e nós precisamos estar com o coração preparados para aprender. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 28. Marcos capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 28, que diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. E não é porque ele é comum que ele não tenha o seu grande valor. Uma outra palavra que nós usamos para esse tempo comum é a palavra tempo ordinário. Então, a gente pensa que talvez por ser comum, porque é ordinário, não é tão importante. Mas se a gente parar para pensar, na verdade, grande parte da nossa vida, ela acontece no ordinário, no irrisório, no dia a dia. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que eu gosto muito, ele era o santo do cotidiano. Ele dizia que se nós não formos capazes de encontrar Deus no ordinário da nossa vida, nós nunca encontraremos Deus. Nós não seremos capazes de encontrar Deus em outro lugar, em outra situação. Então, hoje, nós olhamos para esse Evangelho, para esse trecho do Evangelho, e buscamos entender o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Mais uma vez, Jesus entra em embate com as autoridades religiosas da sua época, que refletiam a respeito da prática do jejum. Desde ontem nós tivemos a oportunidade, quando disse que os fariseus e os discípulos de João Batista praticavam o jejum e os discípulos de Jesus não. Então eles foram questionados e Jesus disse, vocês lembram? Não pode os convidados de uma festa fazerem jejum enquanto o noivo está presente. O noivo vai ser tirado, então eles jejuarão, dizendo que chegou sim o tempo do jejum. Quero dizer, meu povo, que jejum não é dieta, tá? A gente pode fazer mortificação, de deixar de assistir determinada coisa, de falar determinadas coisas, mas jejum é de comer e beber. Então eu preciso me privar de algo que eu gosto muito para poder me mortificar e assim aprender a dominar os meus sentidos.
Jesus passou 40 dias no deserto em jejum para que ele pudesse vencer as tentações do demônio. Inclusive, Jesus mesmo disse, tem alguns tipos de demônio que só é possível serem exorcizados com o jejum. A gente sabe que a prática do jejum não é somente algo do cristianismo. As grandes religiões do mundo praticam o jejum. E, segundo a medicina, a gente sabe os benefícios fisiológicos do jejum. Muita gente usa o jejum apenas como uma forma de obter estética, mas não tanto no sentido espiritual. Inclusive, a igreja exige o jejum exatamente ali na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão, e muitas vezes a gente acha que isso é exagero. Não, eu vejo pessoas que passam 18, 20 horas fazendo um jejum intermitente para poder terem um corpo esteticamente perfeito, mas muitas vezes não são capazes de fazer jejum na quarta e na sexta-feira, que é o dia que a igreja recomenda, que a gente possa viver com mais intensidade a prática do jejum. Isso Nossa Senhora lá em Medjugorje pede, é uma das pedrinhas, né, que ela diz que a gente pode derrubar o Golias, o inimigo. Uma das pedrinhas é a prática do jejum. Então, meu povo, não é simplesmente deixar de comer, mas sim eu ser capaz de me dominar. É muito interessante o jejum porque ele nos dá a graça do autoconhecimento. Quem manda em quem? A comida manda em mim ou eu mando na comida? Muitas vezes eu paro e reflito até comigo mesmo. Quantas vezes a gente corrige as nossas crianças porque elas fazem isso, fazem aquilo, e nós muitas vezes somos descontrolados, desorientados. Nós muitas vezes não temos o autodomínio. Menino, não fala isso não. Não pode mentir não. E você mente. Ah, tem que se controlar. Tem que agir desse jeito. E muitas vezes a gente mesmo não age. Então, a prática do jejum, ela me traz uma sobriedade humana e espiritual. Ela me dá a capacidade de enxergar com os olhos da fé. Mas a questão é, o jejum não pode ser também uma forma de vaidade espiritual. Jesus, inclusive, corrige isso dos fariseus. Vocês ficam sem comer e ficam com essa cara triste porque querem demonstrar para as pessoas que estão jejuando. Não, perfuma a cabeça, dá um sorriso, ajeite essa cara, para que Deus saiba, somente Deus saiba que você está jejuando. E Ele vai te dar a recompensa. E hoje a questão gira em torno do sábado. O sábado que é o dia sagrado dos judeus. Mas aí Jesus vem dizer que o mais importante não é somente obedecer por obedecer, a regra pela regra, mas sim dar sentido. Dar sentido. Por que eu vou observar o sábado? Porque eu amo a Deus e amo aos meus irmãos. Então o amor está no fundamento de toda a lei, principalmente a lei que Deus nos deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilha e faça ele chegar a mais e mais corações. Até amanhã, te espero aqui.